Tudo bem, gente? A gente está começando mais um Papo na Rede nessa tarde de quinta-feira. Hoje é 13 de março, você tem, né? 13 de março. 16 horas aqui em São Paulo, um calor abafado, perspectiva de um temporal. E a gente está linkado com o Caio Marçal. Estou aqui com o Carlos Bregantin, aqui em São Paulo. Tamo aqui. Deixa Posso dar notícia? Meu pai... eu ia falar isso agora. Então tá bom, fala aí. O seu João Bregantin recebeu alta hoje do hospital, está indo para casa, talvez já esteja lá. Deve estar em translado agora, né? Exato. Depois de 25 dias de INCOR, hoje ele teve alta pela manhã, meu irmão Paulo Bregantin deve estar levando ele de volta para casa. Eu já levei minha mãe para casa, então ela está lá. Seu João, bem-vindo ao lar. Força aí, velho. Ficar em hospital é muito ruim demais. É isso aí. Mas é isso aí, uma boa notícia para hoje. Pra mim. E se você está vendo ao vivo esse programa, entra aí, você pode usar essa caixinha do lado aí de comunicação, manda a sua mensagem, a gente vai ler, participar com a sua conversa, a sua opinião, a sua consideração. Eu não costumo dizer assim a sua crítica, porque a gente não gosta de crítica, né? Você pode até fazer, cara, mas eu queria dizer que crítica é sempre um negócio complicado. Seja suave. Seja encorajador, né? Me ajude a mudar. Me ajude a mudar para melhor, né? Então, a gente está ligado por Skype, o Caio Marçal, da Rede Fale, está lá em BH. Tá com fone de ouvido bonito, Caio, agora sim. Pô, agora parece que você tá com um capacete de Fórmula 1 agora. Exatamente. Então, eu comprei na feira, amigo. O Caio tá lá em BH, falou que... Pra quem que você torceu ontem aí na rodada? Rodada ontem? É. Olha, eu tava torcendo pro Galo, pelo menos, dar uma... né? Animar um pouco, porque a rodada da Libertadores dos brasileiros é complicada, né? Caio, obrigado pela sua disposição dessa tarde, viu? De você estar com a gente aqui para papear mais um pouco. Caio Marçal, ele é da Rede Fale, aí, é muito atuante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Rede Fale. A gente já fez um programa com você. Se você que está assistindo o programa olhar lá no menu com todos os programas que a gente já fez, você vai encontrar um que a gente fez com o Caio, falando especificamente sobre Rede Fale, e hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa com o Caio. Mas eu queria começar até a aproveitar para divulgar, Caio. Vocês estão com as portas aí de mais um congresso da Rede Fale, que vai acontecer dia 20, 21, 22, é isso? Isso, aqui em Belo Horizonte, a gente está promovendo o nosso encontro nacional, né? Acho que vai ser um momento muito bacana de reflexão, acho que já de 12 anos de caminhada, e nesses 12 anos muita coisa que a gente já construiu, mas também pensar nas perspectivas aí do futuro. A gente vai ter uma irmã querida do Peru, que está vindo com a gente fazer as reflexões, a irmã Izquierdo. Ela é uma pessoa querida, que tem uma mobilização e uma relevância na missão latino-americana muito importante. Ela é uma biblista peruana. Ela trabalha com diversas ações na sociedade civil peruana e também organizando movimentos aí de base na luta por justiça em toda a América Latina, e é uma pessoa muito especial que vai colaborar muito nessas reflexões e nesse novo caminhar que o Fale deseja ter para os próximos anos. O encontro ele é aberto a qualquer um? Sim. Sim. E vai ser onde em Belo Horizonte, Caio? Vai ser na sede da Jocum BH. Legal. E qual a expectativa de vocês em termos de participação? Olha, a gente está articulando aí uma participação bem interessante de uma turma boa de vários estados do Brasil, de vários grupos aí que devem participar. É claro que o encontro vai ter um caráter também de construção própria da agenda dos grupos do Fale, né? Vai ser um momento mais também um tanto nosso, né? De repensar algumas questões dentro da rede, mas sobretudo está aberto assim para toda a igreja de BH, toda a igreja de Minas e a todos os irmãos do Brasil que quiserem participar. O encontro é um encontro aberto, né? O Fale tem muito essa perspectiva, né? Passou em frente da porta, a gente está puxando para caminhar junto com a gente. Caio, vamos dar uma atualizada para quem nunca ouviu falar, ou para quem já ouviu falar, mas sabe pouco. O que é a Rede Fale? A Rede Fale é uma rede cristã de defesa de direitos.
começou há 12 anos atrás, nessa pegada de pensar uma espiritualidade engajada, uma espiritualidade que não apenas ora com os olhos abertos, mas busca ter uma incidência real na promoção da justiça, da busca do reino de Deus, da defesa dos mais pobres, dos desamparados, daqueles da qual o reino de Deus nos chama e nos convida a olhar para essas pessoas e reconhecer nelas a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O FALE começou a partir de 2002, o FALE produz campanhas de defesa de direitos, nós já temos, nesses últimos 12 anos, mais de 20 campanhas, todas elas com diversos focos, que vão desde a questão ambiental, a questão as questões relacionadas ao direito dos mais pobres, as questões também de acesso à dignidade e equidade nesse país, Nós tivemos diversas campanhas também de esclarecimento, especialmente do nosso público, que é um público eminentemente evangélico, como, por exemplo, a campanha contra o voto de cajado, que é a manipulação do voto na igreja, que infelizmente é uma prática, mas que cada vez mais a gente percebe que há uma resistência de vários evangélicos em relação a esse mau uso do espaço da igreja, em relação a esse momento tão importante da vida brasileira, da vida democrática brasileira, que é o voto. Então, o FALE se articula a partir dessas campanhas. Nós temos vários grupos aí espalhados pelo Brasil que se mobilizam também em ações locais. E nessas ações locais a gente visa especialmente fazer com que esses grupos cristãos tenham uma relevância na comunidade local, possam também discutir os problemas da cidade, possam discutir os problemas da comunidade. Aqui em BH, por exemplo, a gente discute muito, é muito envolvido na luta por moradia digna, A gente mora numa cidade onde 25% da cidade mora em zona de ocupação. E aí a nossa luta é de fazer com que esses que estão à margem, esses que não têm voz, nós possamos dar voz, nós possamos empoderá-los e dizer que o reino de Deus é o reino de Deus que nos convida a participar da sua graça e nos convoca essa promoção. Oi, Caio. Opa! Que deu uma falhada, mas eu ouvi. Deixa eu aproveitar. Agora, nesses 12, só uma última pergunta em relação ao que você está falando. Em relação a esses 12 anos, Caio, o que você viu de interessante, de positivo, de bacana que aconteceu, que foi fruto direto assim, das campanhas, da ação da Rede FALE? Tantas campanhas que vocês fizeram que vocês viram assim, que houve mudanças, floresceu ali o que foi semeado. Olha, acho que a primeira coisa, acho que é essencial dentro do FALE, acho que tem sido a possibilidade de sensibilizar diversos atores dentro da igreja evangélica, ou de você formar uma geração de jovens que começam a estar sensíveis a essas agendas da sociedade civil brasileira, a gente teve algumas campanhas que foram muito legais, assim, eu lembro de uma no começo, que a gente fez logo no começo do FALE, que era sobre as barreiras agrícolas que a União Europeia colocava para os países pobres. E foi muito legal que nessa campanha, em que a gente enviou para o representante da União Europeia, o senhor Rolf Timmermans, ele respondeu a todo mundo que enviou o nosso cartão Ora Envie, ele mandou uma carta explicando, e se comprometendo a repensar e sobretudo, entendendo dessa demanda essencial de que os países pobres eles não podem sofrer esse tipo de barreira, porque especialmente na África, esses países têm economia agrária, A gente teve diversas campanhas relacionadas à questão do saneamento, Foi muito legal, por exemplo, a campanha que a gente fez em Marabá, onde a gente conseguiu uma pressão muito forte em relação a uma grande corporação brasileira, onde essa corporação brasileira, durante 2 anos, havia se negado a conversar com a gente, mas mediante a pressão de campanha, a gente conseguiu, de fato, estabelecer uma mesa de diálogo, também com os entes públicos. Acho que nós tivemos assim, vários momentos como esse,
nesses últimos 12 anos que foram muito legais, assim. Eu sou muito grato pela história do Fale, e sou muito grato de ter conhecido irmãos que possivelmente não estariam invibilizados no seu trabalho, né, na luta por justiça, caso não houvesse uma rede que os conectasse e uma rede que fizesse com que esses atores da igreja evangélica, que às vezes estão desapercebidos, eles possam encontrar um canal de diálogo, um canal de pastoreio, um canal de apoio mútuo e, sobretudo, um canal que possibilite a ele falar em nome da sua fé na promoção do reino de Deus, na promoção da justiça. Legal. Caio, os cartões, especialmente alguns produzidos aqui no Brasil e para o Brasil, para as questões brasileiras, eles foram direcionados a políticos brasileiros, né? Alguns deles, pelo menos, eu me lembro, e não sei se políticos tidos como evangélicos ou não, mas eram direcionados assim, quase que pessoalmente. Minha pergunta é assim, destes que foram direcionados aos políticos brasileiros, que tipo de retorno você poderia compartilhar dos nossos políticos à medida que os cartões os provocavam a reagirem, né? Segundo as questões que estavam sendo abordadas? Só para completar, Caio, assim, até porque você fez menção pelo menos assim, da satisfação que o representante da União Europeia para essa questão agrícola deu pro pessoal do Fale. Eu acho que a pergunta do Carlos é interessante. Eu lembro já de vários cartões foram direcionados a ministros, a pessoas responsáveis por determinada questão que estava sendo proposta para cuidado, para olhar para uma resolução. E é uma pergunta interessante, quer dizer, dos políticos, dos homens públicos aqui no Brasil, vocês tiveram retorno, tiveram uma resposta? Olha, a gente teve algumas campanhas que a gente teve um retorno bem legal. Eu lembro que, por exemplo, a gente fez uma campanha, e algumas das nossas campanhas são em parceria com outras organizações evangélicas, né, que caminham com a gente enquanto rede, né? Eu lembro de uma campanha que a gente fez sobre a questão da exploração e do abuso sexual contra crianças e adolescentes, na época para o secretário de Direitos Humanos. E eu lembro muito bem de que várias questões que foram pontuadas no cartão, logo após foram colocadas no Plano Nacional de Combate ao abuso contra crianças e adolescentes, né? Esse para mim foi um ponto bem interessante, é uma questão essencial, especialmente a gente está agora numa época de Copa, onde ou foi muita coincidência, ou então ele chupou ali do cartão os pontos e pôs, né, Caio? Na verdade também porque acho que também uma compreensão nossa é que a gente faz coro a também diversos outros movimentos, né? Quando a gente fez a campanha das igrejas ecocidadãs, por exemplo, havia uma série também de outras organizações, movimentos, articulações sociais, e a gente está dando nossa contribuição como evangélico, né? Então, várias questões que foram pontuadas na sociedade civil, não foi, eu não teria a cara de pau dizer que foi uma vitória apenas da Rede Fale, né? Mas de vários coletivos, de vários movimentos, e a gente deixou a nossa contribuição, né? A gente sensibilizou a igreja, nós em vários outros momentos, por exemplo, na campanha em que agora a gente tem discutido com agrotóxico, a gente tem mobilizado aí uma série dialogado com uma série de organizações evangélicas e não evangélicas, e isso tem sido muito bacana, especialmente como um bloco de pressão à Anvisa, ao governo federal, para que o governo federal tome posições mais concretas em relação ao abuso de agrotóxico no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, as nossas ações, elas tiveram, sim, várias respostas como parte de um coro da sociedade civil, de movimentos religiosos e não religiosos, que ao longo desses últimos anos tiveram aí pautado questões da vida pública brasileira. Nesse sentido, parece assim, a Rede Fale funcionou como a proposta dela, né? Que é falar, ou seja, de alguma maneira a Rede Fale deu voz a uma quantidade considerável da sociedade brasileira que pensava e que ambicionava, vamos dizer assim,
aquilo que vocês estavam apresentando junto com outras organizações, junto com outros grupos, né? Mas eu acho que essa ideia, e isso a gente já até falou para você em outra oportunidade, que a ideia de rede fale por quê? Porque é falar em nome de quem não está conseguindo expressar ou fazer a sua voz ouvir. Aí quando você consegue organizar, como você disse, em rede, de modo que haja uma série de atores agindo no contexto social e político, vocês possam fazer essa voz chegar a quem precisa ouvir e esperar dali uma reação. E aí tem outra dimensão, que é uma dimensão necessária, né? É de fazer com que a igreja recupere sua dimensão profética, né? A gente viveu, né? E é interessante porque a gente aí tem alguns irmãos que estão com saudade da ditadura, né? A gente esquece, né, que essa igreja, que foi no início do nascimento do Brasil, com uma igreja que foi silenciada, né, e que na década ou de conivente, 60, né, em alguns setores, vários dos seus atores políticos foram perseguidos, né, alguns entregues pelos seus próprios irmãos. Por isso que eu estou falando, viu, cara? Quer dizer, em parte ela foi silenciada, em parte ela foi silenciosa e em parte ela foi conivente. Ela foi vítima e protagonista. Então, talvez recuperar toda uma dimensão profética da igreja cristã nesse país, né, ou fazer parte desse processo de recuperar essa dimensão, né, da luta pelo direito, pela justiça, pela equidade, né, isso tem um fator pedagógico muito grande. Obviamente que esse fluxo ele deve ser posto em consideração na medida em que a gente tem ouvido os outros atores sociais do campo da militância, né, de movimentos que lutam pelo direito à terra, que lutam pelo acesso à educação de qualidade, que lutam em favor da defesa do jovem que mora na periferia e é assassinado. Lá no Rio, por exemplo, a gente está com uma campanha bem legal chamada Jovens Demais para Morrer. Né? Essa campanha é uma campanha que tenta sensibilizar a sociedade civil para o intenso número de jovens negros que são assassinados na periferia do Rio. E não apenas na periferia do Rio, mas em todo o Brasil. Sim. Né? E aí eu acho que, sobretudo, trazer essas agendas, né, que são agendas que não são fáceis, né? A gente acha que fazer defesa de direitos é uma coisa que, assim, eu vou levantar minha bandeira e daqui a 2, 3 anos a coisa vai estar resolvida, né? A gente esquece que, por exemplo, o Wilberforce passou 40 anos para acabar com o tráfico negreiro, né? Essa agenda, ela é uma agenda que demora, dá muito trabalho, é muita luta, muito esforço, às vezes caminha muito à frente, mas depois ela retrocede em alguns momentos, mas sobretudo é essa capacidade de resiliência diante das dificuldades, de fazer com que esse país seja um país mais justo, né? Seja um país onde pessoas tenham direito, acesso ao que é digno a todo ser humano, a toda mulher e homem que é criado à imagem e semelhança do Criador. O Caio, isso aí, Caio, me refresca a minha memória e talvez a memória dos que estão vendo e ouvindo, quando você fala a rede Fale é uma rede, como você disse, que trabalha em rede, né, em companhia, co-beligerante, né, com outras redes e outras iniciativas. Dá para você lembrar algumas dessas redes? Porque eu mesmo sou um dos que divulgo aquilo que eu chamo de rede do bem. E a Rede Fale faz parte da minha rede do bem, não é? Dá para você lembrar assim, outras redes que estão em comunhão com a Rede Fale e que participa dessas iniciativas? A gente tem aí, né, caminhado aí com diversas organizações que estão em rede com a gente. Uma delas, a Rede Evangélica Nacional de Ação Social, a RENAS. Nós temos aí as igrejas ecocidadãs. Nós temos os movimentos que participam dessas redes. Um movimento que para nós assim, é essencial é a Aliança Bíblica Universitária, né? Movimentos como a Ação Evangélica lá na Paraíba, a Diaconia, vários movimentos evangélicos assim, que tem um trabalho de base muito legal, seja no âmbito da formação ou no âmbito de estar lá na ponta servindo aos mais necessitados, né? Você tem nessas organizações, aí são inúmeras mesmo, né? E também de igrejas locais, né, que tem tido buscado ter um trabalho relevante na sociedade civil hoje no Brasil.
né? O Antônio Carlos lá, ele participa com vocês de algum modo? Olha, o Antônio Carlos é um irmão querido, né? Irmão que levanta algumas agendas muito legais, muito bacanas. A gente já construiu algumas coisas juntos, algumas ações de diálogo, né? Alguns documentos que saíram, especialmente no ano passado, na questão de direitos humanos. O Antônio Carlos esteve junto com o FALE, né? E é uma das pessoas que a gente tem dialogado, que a gente dialoga, né? Que está aberto também. A gente teve agora, ano passado, um encontro lá em Brasília, né? No Senado Federal, e ele é um irmão muito querido que tem aí sido também, né, um grande mobilizador na Igreja Evangélica para questões, especialmente no Rio de Janeiro. Tá. E o Alexandre lá, pertinho da Presidente, como é que tá? O Alexandre é outro irmão querido, né? Ele atualmente ele não faz parte mais da rede, né, por conta de uma questão de compatibilidade, mas assim, ele tem uma participação na formação do FALE que brilhante, né? Alguém que trouxe luzes, né, ao debate político e à inserção do jovem evangélico, da igreja evangélica nas questões sociais no Brasil, né? E Alexandre, inclusive, vai estar falando do nosso encontro nacional também. É isso aí. Legal. Ô Caio, você começou a falar alguma coisa sobre a Copa do Mundo e aí eu te interrompi e tal, enfim. A gente está num ano assim que eu acho que é um ano muito interessante na história do Brasil, né? Primeiro é o fato de que é um ano de eleição, né? Para eleição presidencial, eleição para governador, enfim, isso no segundo semestre vai acontecer. Antes disso tem uma Copa do Mundo que, por conta da Copa, ela por si só está gerando uma série de debates. Eu acho que, apesar de toda a dificuldade que a gente vê, de certa maneira serve para ressaltar alguns problemas que a gente vive no Brasil. E ao lado disso, hoje a gente tem um instrumental nas mãos, por conta da internet, que são as chamadas redes sociais, e eu costumo pensar assim, a quantidade de tiro para tudo quanto é lado que a gente vê e ouve e percebe nas redes sociais. E aí, nesse contexto todo social do Brasil, desse ano de 2014, a gente vê a igreja evangélica, que hoje não dá para dizer que é uma igreja evangélica, mas eu diria assim, as igrejas evangélicas, em termos das várias tendências que ela apresenta, desde alguns que são, como você falou há pouco, favoráveis a um retrocesso de um regime ditatorial, que a coisa tem que ser de cima para baixo, tem que vir uma ordem a todo custo, simplesmente algemar a sociedade brasileira novamente. E gente que mostra assim, que está na militância, Caio, mas eu percebo assim, às vezes, de maneira beligerante demais contra o alvo errado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito daquilo que você posta no Facebook, por exemplo, que a gente interage muito pelo Face. Eu acho que pela maneira ponderada, pela maneira sensata, a gente conhece você, sabe da sua luta, da sua garra, dos seus posicionamentos, mas ao mesmo tempo, essa capacidade que eu acho muito bacana que você tem de moderar uma conversa, de propor um diálogo, de dialogar, apresentar pontos, né? Por outro lado, a gente vê gente assim, muito raivosa, muito amargurada, uma militância amargurada, batendo para valer. Qual que é o olhar que você tem hoje, Caio? Isso eu queria saber. E você partilhar aqui na web, para quem está vendo ou vai ver depois, como que você vê esse momento hoje? A gente está no meio do primeiro semestre de 2014 com uma série de coisas acontecendo na sociedade brasileira. Qual é a leitura que você faz? Eu sei que a gente tem pouco tempo para você falar sobre isso, mas... Olha, eu lembro de uma coisa que o Robson Cavalcante dizia, né, que era muito engraçado. O Robson dizia que quando ele viu a manifestação, primeiro ele entrava e depois ele perguntava do que era, né? Porque essa ideia da fé protestante que protesta, né? Uhum. Eu acho que é muito interessante, como um sinal do amadurecimento político no Brasil, né? Ou pelo menos de um pouco da abertura no Brasil, de pessoas participem de movimentos, levantem bandeiras, causas. Isso é um processo salutar, né? Agora, isso não quer dizer que esse processo que a gente espera
que seja um processo continuado e um processo onde a sociedade brasileira que ela entenda que ela tem voz, né, que ela pode ir para a rua, a gente entende que esse processo ele precisa amadurecer, né? A Rede Fale, por exemplo, faz parte de um outro coletivo evangélico, que eu esqueci o nome, né? Que é capitaneado pela Tia Fund e por outras organizações, que é a rede Ame a Verdade, né? É uma rede de organizações evangélicas que lutam contra a corrupção, né? Contra a corrupção, contra a falta de transparência pública e em favor de controle social. Quando a gente olha nas manifestações desse Brasil, a gente percebe o quanto que, assim, tem muita gente que levanta bandeira contra a corrupção, né? Mas fica um discurso vazio, né? E um discurso, às vezes, muito aguerrido, mas que não propõe mudanças estruturais que são sérias, que não se aprofunda no debate. Né? Então, assim, a gente quer discutir a gente quer discutir corrupção, mas a gente não quer discutir reforma política, por exemplo, né? A gente mal sabe, boa parte dessa militância que brada contra a corrupção mal tem consciência do que significa controle social, né? Mais do que isso, né? É muito silente diante das microcorrupções que acontecem nas relações sociais no cotidiano. Sim. Né? Então, acho que pensar algumas agendas, né, e algumas bandeiras, a primeira bandeira tem que me incluir. Sim. Né? Não adianta eu defender a democracia, eu defender a liberdade, se eu sou intolerante diante do diferente. E sou conivente participante dessas micro ações de corrupção que acontecem no tecido social, não é, Caio? Com certeza, sim. Eu acho que, por exemplo, a gente tem questões sérias, eu vejo algumas lideranças, inclusive evangélicas e empresariais, falando sobre a questão da falta de transparência, né? Mas as nossas estruturas, sejam elas religiosas ou do meio empresarial, no meio acadêmico, elas são transparentes, né? Elas são ocultas. As nossas estruturas elas declaram o que elas fazem com seus recursos, por exemplo, não é? Então, elas são submetidas a uma auditoria, né? Reflexões de Paulo, por exemplo, falando, olha, eu vou lá, mas aí eu vou lá com 2 irmãos, que eu vou prestar contas desse dinheiro, né? Então, assim, a gente precisa ter um caminho aí, né, que deve me incluir nessas agendas. Agora, por outro lado, a gente tem um problema sério no Brasil, que há um fomentar de ódio, especialmente da grande mídia, né, que gera um clima de animosidade que é profundamente desnecessário no debate, né? Você tem aí um processo rasteiro sobre a coisa da vida pública no Brasil que é profundamente lamentável, né? E aí tem outra reforma necessária para fazer, que é a reforma no setor de comunicação no Brasil, né? Enquanto a gente achar que democracia se faz com um punhado de famílias controlando 90% da mídia no Brasil, fica difícil, né? Não é nem um punhado. 4 famílias. Hein, Caio? Não é nem um punhado, meia dúzia. 4 famílias. Cara, chegou um e-mail gente, aqui. Né? Pouca gente. Chegou um e-mail aqui de Maracaípe, Pernambuco, da Sávia Malinconico. Falei certo, Sávia? É o seguinte, a voz do povo é um eco perturbador. E ela diz o seguinte: vocês acham que a participação da sociedade civil hoje está menos política em seus interesses e mais com consciência humana do coletivo? Um abraço e grato a vocês. Obrigado pelo seu e-mail, sabe? O que você acha, Caio? Pergunta é essa: vocês acham que a participação da sociedade civil hoje está menos política em seus interesses e mais com consciência humana do coletivo? Olha, eu acho que ter consciência humana do coletivo é ter uma posição profundamente política, né? Uma coisa leva a outra. No sentido de que, se nós estamos buscando o bem da coletividade, a gente toma partido pela coletividade, né? Agora, se ela está querendo falar que é uma questão político-partidária, né? Talvez as mobilizações não tenham esse caráter tão aparelhado
partido político, né? Por uma série de questões, por conta dos partidos cada vez mais estarem, né, em processo de erosão ideológica. Eu acho que talvez menos político partidário, mas com certeza político sim, né? Você tem várias organizações aí de base que tem uma pegada muito política, né? Mas da política pensando na coletividade, né? Acho que essa talvez seria a resposta que eu pudesse dar. Né? Caio. Tem outros meios de se fazer política sem ser o processo político partidário, sim, né? Então, sobre isso, Caio, parece-me, quando o Fernando comentava aqui sobre as manifestações nas redes sociais, e você também comentando, o que me incomoda é assim, uma antipatia aos instrumentos legítimos que nós temos para produzir mudanças, sejam elas quais forem, não é? Em que âmbito ou em que contexto, enfim. Nós temos instrumentos, né, legítimos para que, utilizando esses instrumentos, você provoque mudanças que sejam mudanças permanentes, né, que não sejam sangrentas, não sejam violentas, enfim. Agora, você acha que a não utilização desses instrumentos tem a ver com desconhecimento da sociedade de que há instrumentos disponíveis para isto? E um outro comentário, aí eu lembro da fala do Mário Covas, quando a gente estava falando aqui de corrupção, né? Os que batem contra a corrupção, não poucas vezes, esquecem que a corrupção tem duas pontas, né? Tem o que corrompe e o que se deixa corromper. Então, aí você traz uma questão profundamente necessária no debate, por exemplo, que é um debate muito acalorado no Brasil, que é a questão da corrupção, que a gente sempre fala do político corrupto, né? Mas a gente nunca fala do corruptor. Sim. Né? Assim, é interessante como assim, hoje, pelo menos, num processo aí onde a democracia vai se sedimentando no país, alguns políticos começam a ser caçados. Uhum. Mas é interessante que o lado nocivo, né, que corrompe, que paga, né? Que paga as contas, né, não é tocado. É o mesmo lado que ainda financia campanhas. Exato. Né? E financia campanhas não de um candidato A ou B, mas financia campanhas do candidato A, B, C, D. O que faz com que pareça que o processo eleitoral brasileiro seja uma grande piada. É viciado. Com algumas exceções, né? Aí eu acho também que grande parte da população desconhece de algumas ferramentas que precisam melhorar, diga-se de passagem, precisam melhorar muito. Sim. Porém, esse povo que está aí discutindo corrupção, por exemplo, não tem a menor ciência dessas ferramentas. Uhum. E não tem a menor ciência do debate que alguns coletivos, né, que discutem reforma política, coloca no cerne do debate. Isso é que é complicado. Sim. Né? Sim. Então, assim, você tem por outro lado, tem uma participação política que é muito despolitizada. Sim. Né? Sim. Que é muito pouco atenta à realidade concreta das ferramentas de ouvidorias, de Ministério Público, de diversos outros instrumentos que podem também ser construídos, né? E acabam comendo mosca, literalmente, no debate social, Caio, no debate político. Aproveitando esse gancho aí e aproveitando a Rede Fale ou o que a Rede Fale poderia fazer a esse respeito. Não sei se já há algo da Rede Fale publicado sobre isso, mas se não há, pensar em disponibilizar estas informações via estes cartões que a Rede Fale publica, do tipo, olha quais são os instrumentos que a sociedade tem para reivindicar, para manifestar, para produzir mudanças. Para mudar. Mesmo que sejam, como você disse, e eu concordo quando você diz, a questão não é começar um movimento hoje querendo mudanças daqui a um ano, não. Há lutas que nós vamos lutá-las enquanto vivermos.
Até porque eu não entendo que nesse tempo terrestre que nós temos aqui, nós vamos acabar com a injustiça, mas nós vamos lutar por elas até o último dia das nossas vidas. Então, quanto mais instrumentos legítimos nós tivermos para reivindicar e nos manifestarmos em favor da justiça, melhor. A Rede Fale tem alguma coisa, ou tem alguma das redes, né, que participam junto, que tem algo assim, publicado ou escrito do tipo, olha o que nós temos à disposição. Tem alguma coisa assim, não? Olha, o que a gente tem atualmente é essa participação desse coletivo evangélico que na verdade é uma ação aí internacional, que é esse coletivo Amo é Verdade. O coletivo Amo é Verdade, ele tem inclusive construído aí uma base para a mobilização de debates muito importantes na vida pública brasileira no tocante ao problema da corrupção. Para quem quiser entrar, o site é www.ameaverdade.com.br. Eu acho, Brega, que a sua sugestão é muito bem-vinda. Né? É muito bem-vinda mesmo, né? Da gente pensar nesses instrumentos, mas, sobretudo, pensar como que a gente facilita uma agenda mais forte de controle social, né? Especialmente na cidade, né? Sim. Tem também assim, uma coisa, essa semana, acho que eu vou postar no Facebook do Fernando e do seu também, Brega, que, por exemplo, a própria CGU faz cursos, né, de formação em relação a essa questão de controle social, né? Essa semana mesmo saiu um link onde você tem vagas aí, acho que mais de 700 vagas para esse curso, né? Então, você aí que está ligado na web, depois que a gente terminar esse bate-papo aqui, a gente vai postar aí no Face do Brega de todo mundo aí da rede, para que vocês tenham acesso a esses dados da CGU e esses programas de capacitação da CGU. Legal. Da Controladoria Geral da União. E manda o link do AME também. Tá bom? Chegou o e-mail da Sávia aqui, ela só dizendo o seguinte: quando ela fala lá daquela de uma sociedade hoje menos política em seus interesses, ela está falando que fala dos políticos dos políticos partidários mesmo. Acho que é essa a questão. Quer dizer, acho que ela está falando talvez de uma expectativa menor em relação a uma política partidária e pensando em termos de uma ação política da sociedade, de grupos e coisas assim. Eu acho que o que talvez a gente tem que pensar na sociedade civil é fortalecer mecanismos de democracia direta. Né? Muito da nossa estrutura de poder, de democracia, né, ainda tem toda uma estrutura arcaica, né, onde, por exemplo, um projeto de ação pública, de movimentos da sociedade civil organizada demora um tantão de tempo, como, por exemplo, ficha limpa. Ô Caio, quando você fala desse conceito de democracia direta, explica um pouquinho para a gente entender, para quem está ouvindo entender o que significa isso, que eu acho que é muito interessante. Então, a democracia direta é a possibilidade de que o povo, especialmente a sociedade civil organizada, ela tenha mais ferramentas que possam acessar o poder e possam dizer a esse poder o que ela deseja que esse poder tenha como prioridade na governança pública. Né? Então, você ter projetos onde a comunidade possa definir o orçamento público, né? Fortalecer e empoderar a participação em conselhos, né? Você fazer com que projetos de ação pública não precise de 1,5 milhão de assinaturas, né? Mas que seja um processo muito mais fácil, onde a sociedade possa, de fato, interferir nas relações e na governança do Estado, né? E dos poderes, né? Porque o Estado está a serviço dessa sociedade. Né? E aí o que é fundamental, assim, nesse processo de democracia direta, que em alguns países é muito mais apurado do que no Brasil, né? A igreja, a sociedade civil, os movimentos sociais, né? O jovem que está articulado na sua comunidade, ele possa sim ser ouvido, né?
e ser considerado nas suas questões. Uhum. Ah, legal. Você tem uma série, por exemplo, de conselhos aí que não acontecem na base, né? Conselhos relacionados à criança, a adolescentes, conselhos relacionados à política de juventude, que precisam mesmo ser empoderados. Consegue, né? Que é tão, né? E acho né? que o que é fundamental hoje é fazer com que a sociedade tenha mais voz, tenha mais peso e que não fique sequestrada na mão de políticos profissionais. Uhum. Caio, além do que reforma política, como a gente já falou aqui, né? Como que você acha, Caio, que a igreja, e aí de novo eu faço essa referência assim, a igreja, hoje a gente fala de igreja, você tem uma série de tendências, não dá pra gente falar hoje de uma única igreja evangélica, mas assim, vamos tentar generalizar agora. Como que a igreja ela pode tomar um pouco mais de consciência de que quando a gente fala do evangelho, estava conversando, acho que foi com você mesmo no Skype sobre essa questão do Congresso de Lausanne que teve, o terceiro que foi agora na Cidade do Cabo, quer dizer, ainda tem uma ideia meio comum na igreja dessa questão assim, de que o evangelho ele tem única e exclusivamente a ver com salvar almas. E a ideia é quase aquela assim, é tirar a pessoa do inferno e colocá-la no céu. E esse meio tempo, enquanto a gente está aqui, o evangelho não tem muito a ver com isso daqui não. A não ser me fazer assim, um bom cidadão, um cara de bem, um bom pai de família, um bom trabalhador e tudo mais. Mas ainda assim, muito fechado no meu mundinho, no meu gueto quase. Né? Qual é um caminho que é interessante para a gente começar a encerrar nosso papo? Qual é um caminho interessante para a igreja tomar um pouco mais consciência de que o evangelho, quando a gente fala do evangelho de Jesus, ele nos remete para essa realidade da vida, aquilo que o Brega às vezes chama do chão da vida, que toca na vida das pessoas enquanto sociedade, enquanto coletividade. Quer dizer, quando falamos do evangelho, falamos disso daqui também, né? Então, assim, e aqui, quando eu vou dar essa fala aqui, eu não estou falando para toda a igreja, porque eu sei que parte dessa igreja já compreendeu o que eu vou falar agora. Uhum. O que eu acho que a igreja precisa recuperar a sua dimensão como um espaço de serviço, um espaço que entende que a gente só de fato assume a nossa missão missionária e a nossa vocação de proclamadores no evangelho na medida em que, em vez da gente querer converter as pessoas, a gente se converte a elas, especialmente aquelas que mais precisam. Né? Então eu acho, pelo menos para mim, o que mais me motiva a participar das questões de fundo social, político, da luta por justiça nesse país, para mim foi um encontro com a palavra de Deus. Eu acho que a igreja precisa se encontrar com a palavra de Deus, porque se a igreja um dia se encontrar honestamente com a palavra de Deus, ela jamais se negará a ter um papel tão sem incidência na mudança do Brasil. Ela não tem saída, né, cara? Que é fundamental agora na igreja evangélica, né? E aí esse programa cumpre esse papel, vários outros irmãos têm cumprido esse papel, é de fazer com que essa igreja, né, desperte para o evangelho de Jesus Cristo. Né? O resto como vai ser feito, isso a gente aprende no caminho. Né? A gente aprende fazendo, mas se a igreja não compreender que é essencial ela sinalizar Deus nesse mundo, né? Sinalizar a vida de Deus nesse mundo e se converter às pessoas, especialmente aqueles que mais padecem, dificilmente a gente vai ter uma mudança substantiva a partir dessa igreja. E essa igreja, no dia final, vai ouvir da boca do próprio Deus: eu não vos conheço. Porque eu tive fome e vocês não me reconheceram. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive necessidade e vocês me deixaram lá na porta, lá do lado de fora da igreja, né? Enquanto eu batia a porta, vocês estavam lá fazendo os seus louvorzões, as suas pirotecnias religiosas. Eu acho que é isso, assim. Acho que desculpa por ser franco, mas a realidade é que a gente precisa pedir desculpa por ser franco, viu, Caio? Se você estivesse mentindo, você pediria desculpa, mas... Caio, 2 e-mails aqui, depois você faz a pergunta e te encerra. Caio,
Só uma, assim, ouvindo o que você acabou de dizer e lamentando o fato de que ainda isso é uma realidade, quer dizer, nós temos muita gente com essa conversa de vamos converter o mundo, mas não nos convertermos ao mundo, né? Naquilo que há no mundo que Deus ama, não é? Olhando e lembrando o que o Fernando disse aqui, que nós estamos num ano atípico, né? Não só pela Copa do Mundo, mas também pelas eleições no segundo semestre. Qual é a sua expectativa e se Rede Fale e as redes associadas já estão se mobilizando para aquilo que virá a ser a campanha para a presidência e as governanças estaduais, etc., já que assim que terminar a Copa, nós vamos entrar no dia seguinte em campanha pública, não é? Já há alguma mobilização para o bem ou para o mal, que você esteja sabendo? Para o mal eu já sei, entendeu? Que já está havendo, né? Mas para o bem, há alguma coisa? Olha, para o bem, né, vocês sabem muito bem do histórico do Fale, o Fale não faz política partidária. Claro. Né? A gente entende que a questão do reino de Deus não é uma questão de fundo ideológico, né? Claro. Porém, Jesus toma partido em favor do pobre, do necessitado, claro, do aflito, daquele preconceito, daquele que é atingido pela violência, pelo machismo, pela exploração. Né? E aí, nesse sentido, a gente toma partido mesmo. Sim. E eu acho que talvez uma das grandes questões que a gente deve ter no nosso encontro nacional é pensar um pouco nessa conjuntura e como que a gente, entendendo que do outro lado vai ter alguns grupos evangélicos tentando fazer aquela velha política suja, né? De novo do cajado, usam, né? o nome de Deus para fazer dividendo político e sentado no colo do rei para vender alma para o capeta, né? Literalmente, a gente possa de alguma forma dizer para a sociedade civil brasileira e para a igreja, isso é errado, isso não nos representa, isso não... A igreja do Senhor Jesus não tem projeto de poder, tem projeto de serviço. Sim, isso aí. Sim. Ó, chegou um e-mail aqui do Roberto Reis da Costa, de Ilha Solteira, São Paulo, mandando um abraço pra gente. Um abraço também para você, Roberto. E Jonadab Alves tomou um café com a gente aqui tempos atrás. Ele está dizendo o seguinte: a nível geográfico, como está acontecendo todos esses movimentos, principalmente no Nordeste e Norte, onde existe vários xerifes. Tem os xerifes do Sul também, viu, Jonadab? É que aqui eles têm outro jeito. Mas tem. Aqui é mais estilizado, né? Eles são. Os coronéis aqui têm outro jeito. Né? Que mandam e desmandam em cidade, até mesmo no estado e tal. Abraço a todos. Abraço para você, Jonadab. Abraço, amigo. Ô, Caio, obrigado pelo papo. A gente já está terminando. Ó, já foi quase 1 hora de papo aqui na internet. Você chama o pessoal do Fale para falar, a gente fala mesmo. Não, mas é sempre bom te ouvir. Não estou puxando sardinha, nada, mas é sempre bom. Não é bom ouvir o Caio? Muito bom. Caio, inclusive eu quero te pedir o seguinte, por favor, você é daqueles que está autorizado a encher o meu perfil no Facebook daquilo que você entender que deve e que é útil, porque você é desses que tem conteúdo que me faz bem. Isso aí. Né? Eu odeio quando colocam bobagens no meu perfil. Mas você é daqueles que sempre que coloca eu replico, eu compartilho. Amém. E a Rede Fale está na minha rede do bem. É isso né? aí. Que eu tento divulgar o máximo que eu posso. Então, bem-vindo lá. E aqui. E ó, a gente aqui do Koinonia Online fazemos parte da rede, viu? Então, se você precisar em qualquer momento, e já te falei isso aí essa semana pelo Skype, se você tiver gente que você conhece, que é legal, assim, a gente dá a oportunidade de voz e dialogar e conversar e disponibilizar esse conteúdo para ficar na internet, é só falar que a gente agenda. Vocês são sempre bem-vindos aqui no Koinonia Online, pessoal da Rede Fale. É verdade. Amém. Eu queria mandar um abraço para todos os irmãos que estão assistindo a gente, todos os amigos, para os 3 amigos que estão aí no estúdio. Daniel também é um. Daniel é um aqui, querido, o nosso. Faz acontecer. Dizer a todos vocês que a gente está aí para servir, para ouvir os irmãos e, sobretudo, que os irmãos orem por nós também, porque a gente necessita muito das orações da igreja. O Fale necessita muito do apoio,
a empatia dos irmãos para que a gente siga de pé, sendo um instrumento que abençoe o Brasil. Né? E o fato do Fala existir tem muito a ver com essa turma boa de Deus que nos apoia e que ora por nós. É isso aí, Caio. Legal. Muito jóia. Mande um abraço para o Christian Gilles, colega de República das épocas de seminário, e fiquei sabendo, não, você me relembrou que ele é o pastor na igreja onde você participa, em Belo Horizonte. Mande um abração para ele. Amém. Tá bom? E um grande abraço para você. Obrigado mais uma vez, Caio. Bem-vindo, Caião, sempre. Bom trabalho. Amém. Viu? Deus abençoe. Bom Abraço, trabalho, até mais. Pessoal, próxima quinta. Tchau, gente. Tamo lá. Um abraço. Ô.